Hoje vamos conhecer mais sobre a medicina tradicional chinesa, que é considerada uma das mais antigas formas de medicina oriental do mundo. Vamos esclarecer todas as nossas dúvidas e curiosidades com o doutor em medicina chinesa, Ismael Pinheiro. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho sobre a medicina chinesa, então. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está em casa e nunca ouviu esse termo, o que é a medicina tradicional chinesa? A medicina tradicional chinesa é um sistema médico originado na China, onde engloba uma série de técnicas que visam desencadear no organismo mecanismos de autorregulação, seja para sanar doenças ou para prevenção de doenças, utilizando para isso estímulos específicos através de punturas na pele com agulhas, no caso a acupuntura, a utilização de substâncias naturais para ingestão, que são basicamente a base de plantas, ou na forma de emplastos, ou aquecendo o corpo com elas, uma técnica que a gente denomina moxa bustão. Oi, doutor Ismael, bom dia para o senhor. Eu tenho uma dúvida. O que quer dizer quando a gente ouve dizer, ou a gente ouve falar, que a medicina chinesa ela é integral? Por que ela é considerada integral? A visão da medicina chinesa em relação à saúde e à doença ela é um pouco diferente da visão da medicina ocidental. Na medicina ocidental, normalmente, nós focamos a atenção em cima da doença, ou seja, ministrando algum medicamento com foco onde a doença está acometendo a pessoa. Na maioria das vezes, a origem da doença é em outro sistema e os sintomas são percebidos como uma consequência de uma disfunção específica. Daí vieram as especializações na medicina, né? Que também tem seu valor, mas com isso a gente perdeu um pouquinho a visão de conjunto da fisiologia humana, né? Por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia grave no mundo, onde um vírus acomete alguns indivíduos encadeando insuficiência pulmonar aguda e levando uma parcela dessas pessoas, infelizmente, a óbito, né? Agora, por que alguns indivíduos não desenvolvem as formas graves da Covid? Normalmente são pessoas que já têm o sistema imunológico comprometido por doenças pré-existentes, que muitas vezes impactam o corpo de forma desorganizada e isso prejudica o processo da autorregulação imunológica, né? Às vezes é um processo inflamatório crônico, por vezes é uma deficiência de nutrientes, por vezes é uma alteração de cunho emocional, né? Que sabemos hoje que tem um impacto no sistema imunológico. Essa visão integrativa da medicina chinesa se preocupa não só com o tema onde se acometeu a doença, mas nessas interações harmônicas entre os sistemas e a codependência entre eles. Então, quando a gente fala em medicina integrativa, não se preocupa só com o sintoma, se observa o indivíduo como um todo e se procura descobrir o que ocorreu nessas disfunções que levaram muitas vezes a alterações sistêmicas no organismo como um todo. Tá certo, doutor. Agora eu fiquei curioso para saber como é que começou a história do senhor com a medicina chinesa. A gente normalmente, a gente que vai buscar uma medicina que não está dentro do nosso hall ocidental de pensamento, né? É exatamente pela a decepção que a gente tem dentro da saúde medicamentosa, como uma forma geral, né? Então a gente percebeu que muitas das doenças eram tratadas de forma superficial, tratar só sintoma, por exemplo, né? E a gente encontra na medicina chinesa essa visão mais global. Então não tratar só doença, tratar o que levou àquela disfunção, o que levou aqueles sintomas, né? Daí eu fui para a China, estudei na China durante muito tempo. O paradigma chinês é um paradigma diferente, o jeito de pensar do chinês
chinês é um jeito diferente do nosso ocidental, né? Em vez da gente tratar doença, que é o que a gente faz aqui no Ocidente, lá se foca muito na prevenção. Então, você previne doença. É muito mais otimizado a gente prevenir uma doença, a gente tratar a saúde de uma forma geral, do que a gente tratar a doença. Muitas vezes, tratar a doença, a gente já comprometeu muita coisa e muitas vezes, dependendo do desenvolvimento dela, o processo é irreversível, né? Então, basicamente, eu fui procurar por conta da abrangência, da compreensão da saúde e da doença. Doutor Ismael, como é que é a formação, né, na medicina chinesa? O curso, você faz o curso de medicina normal aqui do Ocidente mesmo e depois é uma especialização ou tem a própria faculdade de medicina chinesa? Tem essa diferença? No Oriente e na China tem. Para você praticar a medicina chinesa na China, você tem que fazer um curso de medicina, que é a medicina convencional deles, né? Os 6 anos de medicina, onde você vai ter compreensões de fisiologia, de anatomia muito parecido com a nossa medicina aqui no Ocidente, só que se engloba dentro desse ensino esses conceitos que a gente observa dentro da saúde mais integralizada, né? Como os tratamentos da acupuntura, a fitoterapia, que é a farmacologia chinesa. Aqui no Ocidente, você tem que fazer um curso na área da saúde. Existem várias especialidades em diferentes cursos da saúde. Você pode especializar em medicina chinesa, mais especificamente em acupuntura, que é a vertente da medicina chinesa mais conhecida aqui no Ocidente, né? Então, aqui no Brasil é uma especialidade. Na China é uma graduação normal, como outra qualquer. Certo, doutor. É uma medicina, né, tradicional do Oriente, mas tem se popularizado por aqui também, não é isso? Acho que tem muito a ver com o que o senhor disse agora há pouco, sobre cuidar da saúde, não tratar apenas de doenças. É o que até a OMS diz, né, que o conceito de saúde não é simplesmente a ausência de doenças, tem muito mais ao redor disso. Por isso tem se popularizado aqui no Brasil e nos países ocidentais também? Exatamente isso. As pessoas, elas estão começando a ter informação, né? Essa era que a gente vive do conhecimento, da informação muito rápida, as pessoas veem que existem tratamentos que podem ser feitos para doenças ou para prevenção de doenças que não são à base de alopatia, né? Infelizmente, o uso da alopatia ela gera efeitos colaterais. A medicina tradicional chinesa ela é isenta de efeitos colaterais, né? A gente não encontra uma contraindicação ou efeitos colaterais decorrentes dessa terapêutica. E isso é que a gente observa vem aumentando o número de adeptos dessa medicina. Doutor Ismael, fala um pouquinho mais para a gente sobre a acupuntura. Eu acho que é um dos tratamentos aí mais conhecidos, né, da medicina chinesa. O que esse tratamento consiste? Ele realmente pode aí ajudar na maior parte dos problemas de saúde e na prevenção também? Exatamente. Existe indicação específica para a acupuntura, né? Mas normalmente ela é uma técnica que ela tem um amplo espectro de atividade. Então, a gente costuma dizer que a acupuntura ela trata desde unha encravada até pode ser utilizada como um tratamento acompanhado de câncer, por exemplo, junto com as terapêuticas convencionais. Isso porque a acupuntura ela consegue desencadear no corpo mecanismos de autorregulação, né? Com efeitos anti-inflamatórios, com efeitos analgésicos no corpo, que normalmente estão por trás de qualquer tipo de patologia, né? A acupuntura é uma técnica que a gente utiliza agulhas. Essas agulhas são muito finas, não são iguais às agulhas de injeção que a gente conhece.
e a gente insere em alguns pontos estratégicos no corpo, e esses estímulos vão desencadear essas respostas que equilibram ou que melhoram o funcionamento do corpo. Outro tratamento que tem se tornado muito comum, doutor, é o uso ali das ventosas, né? Explica pra gente como que isso funciona no nosso organismo, serve para quê? As ventosas são outra forma da gente fazer essas estimulações. Então, as agulhas, elas fazem estímulos no corpo e elas fazem com que o corpo responda a esses estímulos, equilibrando alguma estrutura. As ventosas, elas também têm esse mesmo potencial. Quando a gente realiza uma ventosoterapia, que são copos que a gente faz uma pressão negativa, gera uma sucção, isso vai gerar um aumento da vascularização naquelas regiões, isso produz um aumento da oxigenação, um aumento da perfusão sanguínea, trocas de nutrientes, diminuição da concentração de algumas toxinas que tem na região, e normalmente elas são muito úteis para, por exemplo, processos inflamatórios, músculo-esqueléticos, né? A gente utiliza para alguns tipos de lesões com resultados muito, muito rápidos, né? Muito eficientes, e o mais importante, que sem efeitos colaterais mais graves. Doutor, alguns desses tratamentos já são encontrados pelo atendimento pelo SUS, por exemplo, faz deles, e isso é uma prova, né, de que a medicina chinesa a cada dia é mais reconhecida, né? A gente já encontra, a população brasileira já tem acesso à acupuntura, mais especificamente, pelo SUS, né? Através da portaria 971 do Ministério da Saúde, isso foi disponibilizado para a população em geral, né? Então, é a portaria que fala sobre as práticas integrativas e complementares em saúde humana, né? A medicina tradicional chinesa, ela está enquadrada dentro desse rol de tratamentos, e a gente observa que ela é muito útil junto com a medicina convencional, né? Como um tratamento complementar, como o próprio nome diz. Normalmente a gente não deixa os tratamentos convencionais, farmacológicos, né? Eles são importantes dentro de alguns aspectos do âmbito da saúde humana. Mas a gente observa que quando a gente introduz essas práticas, como a acupuntura, como a ventosa, como a farmacologia chinesa de uma forma geral, a gente potencializa até, inclusive, o tratamento convencional. Foi baseado nessas informações, em muitas pesquisas científicas nos últimos anos, que isso foi introduzido no SUS e tem resultados muito satisfatórios, né? Que bom, né, doutor? Se vem para ajudar, a gente sempre recebe ali de braços abertos. Agora é importante, mesmo o senhor dizendo que os efeitos colaterais não existem ou existem de maneira menos intensa, é importante a gente reforçar aqui que buscar esses tratamentos tem que ser feito ali, né? A busca tem que ser feita com médicos sérios, né? Podem surgir, então, que tipos de complicações se esse tratamento não for feito da maneira adequada? De uma forma geral, a medicina tradicional chinesa, ela é muito segura, né? Quase a gente não observa efeitos colaterais, mas desde que ela seja praticada por um profissional habilitado na área, né? Alguns efeitos de cunho muito leve de efeito colateral, a gente observa, por exemplo, dor ou pequenos processos inflamatórios, né? Casos mais graves, eles são muito raros dentro da prática clínica, né? Mas eles podem acontecer, mas está muito mais relacionado à imperícia mesmo do que ao efeito colateral da própria técnica. Então, é a técnica aplicada de forma inadequada que vai gerar esses efeitos colaterais. Então, é importante toda a população ir atrás de um profissional especialista, né? Isso se pode ter acesso indo no site dos conselhos,
vendo se realmente a pessoa está habilitada para aquelas práticas. Muito importante. Doutor, uma última dúvida minha, pelo menos. Quais são as principais doenças ou problemas de saúde que têm tido bastante resultado, né, a partir do momento que a pessoa adere ali ao tratamento com a medicina chinesa? Como eu disse antes, é uma gama muito ampla de espectros de tratamento, né? Mas a gente pode citar as principais, por exemplo, dores de uma forma geral. A acupuntura ela tem um efeito muito efetivo, né? Comparado, inclusive, a analgésicos muito potentes que a gente utiliza. A gente pode utilizar da acupuntura e realizar diminuição da dor, processos analgésicos, né? De forma muito efetiva e muito rápida, né? Mas dentro desse rol também a gente encontra, por exemplo, problemas psíquicos, problemas emocionais, ansiedade, depressão, que tem uma efetividade muito boa. Processos de doenças crônicas de uma forma geral, né? Doenças autoimunes, doenças de cunho imunológico. A gente pode estar utilizando essa terapêutica como um procedimento de primeira linha ou como um procedimento complementar dentro dos processos médicos convencionais. Tá certo, doutor Ismael Pinheiro, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por esclarecer tanto a respeito dessas técnicas, né? Acho que a medicina tradicional chinesa está se popularizando, cada vez é mais importante a gente conhecer, ainda mais agora, sabendo que está disponível, inclusive, no Sistema Único de Saúde. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, muito obrigado.